Olá, meu nome é Vandinara e eu estou aqui para ao longo dessas 3 aulas te mostrar como se preparar para o concurso da Cefaz-MG e garantir uma das mais de 400 vagas que serão oferecidas no concurso. O concurso já tem banca definida, Fundação Getúlio Vargas. A remuneração inicial, mais de R$ 24 mil. Serão mais de 400 vagas com remuneração acima de R$ 24 mil. Certamente é a maior e melhor oportunidade em concursos públicos dos últimos tempos. E o que eu quero dizer para você, antes de mais nada, estude muito. Vale muito a pena se preparar para esse concurso e ser aprovado. O cargo de auditor fiscal é, sem dúvida alguma, um dos melhores cargos públicos do país, tanto em termos de remuneração, como também em termos de atribuições, ambiente de trabalho e estrutura de trabalho. Eu, como auditora, sou suspeita para falar, mas sempre que alguém me pergunta para qual concurso estudar, a minha recomendação número 1 é: foque nos fiscos. Isso porque, além dos motivos que eu falei agora, se preparando para a área fiscal, você tem muitas oportunidades. Ou seja, estudando um mesmo conteúdo, você pode aproveitar oportunidades como essa da Cefaz-MG, com mais de 400 vagas, e também nos fiscos de todos os estados e também nos fiscos municipais, além da Receita Federal. A área fiscal é o ouro dos concursos. Mas não é apenas estudar muito, mas também, e principalmente, estudar da maneira correta. E é por isso que eu estou aqui, para começarmos efetivamente hoje a sua preparação para a área fiscal, especificamente a sua preparação para o concurso da Cefaz Minas Gerais, e começarmos da maneira correta. Mas agora eu imagino que talvez você deve estar se perguntando: ainda dá tempo de eu aprender a estudar para concurso da maneira correta e ficar com uma das vagas da Cefaz-MG? Da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais? Sim, é possível. Ainda dá tempo. Deu tempo para mim, nas minhas aprovações em 2 dos melhores concursos fiscais do país em tempo recorde de preparação. E isso, eu garanto a você, não aconteceu porque eu tenho um super QI. Pelo contrário, eu sou uma pessoa normal, QI na média, assim como você. A resposta é o método. A velocidade na aprovação deve-se ao método de estudos. Mas quem sou eu e por que eu estou aqui falando para você que é possível ser aprovado em concurso para os melhores cargos do país em um período de tempo bem mais curto do que você vê por aí? Bom, eu, assim como você, aí do outro lado, já vi nos concursos públicos a saída, a solução para uma vida que eu via como sendo uma vida de privações, de limitações. Há pouco mais de uma década, eu já tinha a minha filha mais velha, trabalhava 44 horas na iniciativa privada e recebia por isso uma remuneração de R$ 1.200 mensais. Todos os objetivos de vida que eu tinha, que eu sempre tive, de oferecer uma boa educação para os meus filhos, de ter uma vida confortável, de oferecer um envelhecimento digno para os meus pais, era totalmente inatingível com uma remuneração de R$ 1.200 mensais. Foi quando, no ano de 2009, eu vi nos concursos públicos a possibilidade de uma mudança rápida nessa realidade. Eu vi, passando por uma banca de jornal no centro de Porto Alegre, o edital daquele que seria o meu primeiro concurso público, o concurso da Controladoria Geral da União, que coincidentemente tivemos outra prova recentemente. Concurso para auditor, na época o nome do cargo ainda era analista. Comprei a apostila naquela mesma banca ali no centro de Porto Alegre, li a apostila por 60 dias e obviamente não fui aprovada. Mas eu percebi que os conteúdos não eram assim tão absurdos e que deveria sim existir uma forma correta, materiais corretos, metodologia para se preparar e assim conseguir ter bons resultados.
Eu pesquisei, fui atrás, mesmo sem dinheiro para comprar os materiais e para pagar as passagens para poder prestar as provas, eu decidi que eu me tornaria uma auditora fiscal e assim mudaria minha realidade. E escolhi a área fiscal. Comprei livros, passagens aéreas, tudo parcelado em um cartão de crédito emprestado. 6 meses depois, saí do Rio Grande do Sul e fui para Campinas prestar a prova da Secretaria de Fazenda de São Paulo, na qual eu me saí muito bem. Com 6 meses de preparação, fiz todos os mínimos, mas não fiquei classificada dentro das vagas. Isso foi muito difícil, porque havia sido uma rotina muito pesada. 6 meses conciliando casa, cuidados com filha, jornada de trabalho de 44 horas semanais, gastando o que não tinha, e eu não fui aprovada. Mas, para minha felicidade, uma semana depois foi publicado o edital da Secretaria de Fazenda do Rio Grande do Sul. E com mais 3 meses de preparação, fechando quase 9 meses no total, eu me tornei auditora fiscal, multiplicando ali a minha renda mensal por mais de 10 vezes, né? Isso permitiu que eu mudasse a minha realidade, né? Colocando a minha filha numa excelente escola, mudando para uma casa mais confortável, podendo, né, realizar aquele meu objetivo de dar um envelhecimento mais digno ao meu pai, enfim, uma mudança bastante drástica, né? Você mudar a sua remuneração por 10 vezes, em um período relativamente curto, 9 meses. Muitos anos depois, já em 2018, 9 anos sem me envolver com concurso, né? Pegar material para estudar, enfim, eu decidi prestar as provas para aquele que é um dos concursos mais disputados, auditora fiscal da Secretaria da Fazenda do Estado de Santa Catarina. Um dos melhores fiscos do país, afinal, morar em Florianópolis, mulher em Santa Catarina, com uma remuneração inicial próxima dos R$ 30.000, não é nada mal, né? Foram 5 meses intensos de preparação, mais uma vez conciliando filhos, agora também com 2 filhos gêmeos, né, com menos de 2 anos, trabalho, e mais uma vez eu obtive sucesso em um período ali relativamente curto de preparação, foram 5 meses. De lá para cá, de 2018 para cá, eu me tornei professora e mentora para concursos públicos, o que me permitiu compartilhar o meu método, o método de estudos do concurseiro avançado, com muitos outros alunos e contribuir para que muitas aprovações se tornassem realidade. Ora, se há um método que permite a aprovação em período tão curto de tempo para alguém que precisa conciliar trabalho, estudo, filhos, para quem não haveria de funcionar esse método? Funciona e acelera a aprovação de qualquer pessoa que decidiu de verdade mudar de vida com a aprovação em um excelente concurso e que esteja realmente comprometido com isso, pois não é fórmula mágica, é método. Nós vamos trabalhar duro, vamos trabalhar e muito aqui a partir de hoje para que você possa realizar isso também. Depois de me tornar professora e mentora, conversando com outros aprovados em concursos de alto nível, eu percebi que há sim uma série de semelhanças na forma como esses concurseiros avançados, aprovados, estudam. Não na forma como eles estudavam desde o início da sua preparação, mas na forma como eles estudam quando estão ali nos seus últimos 6 meses antes da aprovação. Eles finalmente entenderam e identificaram a forma correta, a forma avançada de estudar. E é isso que nós vamos fazer juntos ao longo dessas aulas. Estudar da maneira correta e como um concurseiro avançado desde hoje até a sua aprovação. Eu masterizei tudo isso, o meu método e o que eu observei em comum nos concurseiros que são aprovados em concursos de alto nível em um método de estudos. O método de estudos do concurseiro avançado. E é isso que eu vou te ensinar a fazer. Estudar como um concurseiro avançado desde o início da preparação e assim conseguir chegar competitivo para ficar com uma das vagas do concurso da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Você não tem tempo para cometer erros, o concurso está aí, banca definida, você não tem tempo para gastar fazendo resumos ruins, revisões erradas, priorizando os assuntos errados.
Para ficar com uma das vagas, você precisa acertar e acertar de primeira. E algo muito importante, você precisa ter disciplina, organização e método para criar uma rotina de estudos até a data da prova. Você sabia que a maioria dos candidatos não são eliminados pelos conteúdos? Eles são eliminados porque não conseguem se organizar, se planejar e ter disciplina para estudar até passar. E tudo que vamos falar aqui ao longo destes 3 dias vai ser imprescindível para que você não caia nessa estatística. A estatística daqueles que começam, mas não têm disciplina para estudar até passar. Vamos lá? Vamos logo colocar aí a mão na massa e entender o que a gente precisa fazer? No encontro de hoje, eu vou ensinar você como organizar o seu planejamento de estudos para o concurso da Secretaria de Fazenda de Minas Gerais. Aproveito para dizer que isso que eu vou passar e explicar para você a partir de agora está no material de apoio da nossa aula. Temos um PDF que contém esse conteúdo. E como você acessa esse material de apoio? Nós já enviamos o material de apoio para todos os alunos que estão no nosso grupo do WhatsApp. Se você ainda não está, clique aqui abaixo e entre no grupo. É lá que nós compartilhamos os materiais de apoio e enviamos todos os avisos importantes da nossa preparação intensiva para a Cefaz Minas Gerais. Ok, e como organizar o seu planejamento de estudos para o concurso de auditor da Cefaz MG? Após a definição da banca, que é o período que nós encontramos hoje, como se organizar nesse momento? Bom, primeiro vamos entender as fases de um concurso. Primeiro nós temos a autorização para a realização do concurso. E a partir daí é formada uma comissão que vai trabalhar justamente na realização do concurso. Um dos processos mais importantes realizados pela comissão é justamente o de contratar, de selecionar e contratar a banca que vai realizar as provas. Após a contratação da banca, o próximo passo é a publicação do edital e as provas. Ok, em quanto tempo após a contratação da banca é publicado o edital? Não há uma regra quanto a isso. Temos casos de contratação e logo em seguida, dias depois, já temos o edital, como temos casos em que o edital foi publicado 1 ano após a contratação. No caso da Cefaz Minas Gerais, eu acredito que até 3 meses, em até 3 meses aí, podemos ter a publicação do edital, com provas sendo realizadas 3 meses após a sua publicação, a publicação do edital. Ou seja, acredito que as provas aconteçam no último trimestre deste ano ou ainda no primeiro trimestre de 2023, ok? Lembrando que temos período eleitoral no meio desse processo, o que, embora não traga nenhum empecilho legal para a realização das provas, na prática pode sim atrasar um pouco os acontecimentos aí do concurso. Mas o que eu quero dizer para você é que o ato de contratação da banca é uma sinalização clara e efetiva de que o concurso vai acontecer em breve e que você deve intensificar o seu ritmo de estudos. Agora é hora de colocar o pé no acelerador, acelerar aí a sua preparação para o concurso. Dito isso, vamos então falar sobre planejamento. E aqui eu não me refiro apenas ao planejamento das matérias propriamente ditas, das matérias que você precisa estudar, mas algo que vem antes disso, o planejamento da sua rotina. Nesses próximos meses, você precisa organizar a sua rotina, organizar a sua vida. Lembra que eu comentei que a maior barreira para aprovação não são as matérias, mas conseguir manter uma rotina forte de estudos até o dia da prova? Ter disciplina para estudar todos os dias a partir de hoje até o dia da prova? Então, aqui começa o seu planejamento, na sua rotina de estudos. Você já organizou a sua vida para encarar esses próximos meses de preparação intensiva para a Cefaz MG? Porque de nada adianta
eu entregar aqui para você, ao longo das nossas aulas, o planejamento perfeito, ensinar você a estudar da maneira correta, lhe dar todas as orientações sobre a banca, sobre as matérias mais importantes, sobre onde focar, enfim, todo o conteúdo que eu vou lhe entregar aqui não terá efeito nenhum, não adiantará de nada se você falhar na execução. Eu estou falando daquilo que é, ao lado da falta de metodologia, a maior barreira entre você e a sua aprovação, entre você e a sua mudança de vida. Não vamos falar de exatas, não vamos falar de contabilidade ou de direito tributário, por enquanto não. Não vamos falar de nenhuma matéria, porque não é o entendimento nas matérias que lhe impede de ser aprovado num concurso desse nível. Acredite, qualquer pessoa com capacidade cognitiva normal, né, ou seja, uma pessoa normal, ou seja, uma pessoa que tenha conseguido cumprir os requisitos para o cargo, qualquer pessoa nessa condição consegue aprender os conteúdos exigidos na prova. A maior barreira não são os conteúdos, é a falta de metodologia, é não saber estudar para concursos da maneira correta. Mas isso eu vou te ensinar ao longo das nossas aulas, a eliminar definitivamente essa primeira barreira, de não saber estudar para concurso. A segunda maior barreira está no aspecto comportamental, isso mesmo, aspecto comportamental que você precisa desenvolver para se tornar um concurseiro avançado e finalmente um aprovado no concurso da Cefaz Minas Gerais. Eu estou falando de rotina, de disciplina e de produtividade. É aqui que começa a sua aprovação. E isso tenha sido você aquele aluno, né, da escola mais nerd, que só tirava notas ótimas, ou seja você aquele que levava um pouco mais de tempo para assimilar o conteúdo, o caminho para aprovação em concurso começa exatamente no mesmo lugar para ambos os tipos de pessoa, com rotina, disciplina e produtividade. Veja que não é uma questão técnica ou metodológica, né, relacionada aos conteúdos, mas comportamental mesmo. E vamos combinar, que é onde a gente muitas vezes encontra a maior dificuldade em mudar os nossos hábitos, a nossa rotina. A gente até sabe o que precisa ser feito, sabe como precisa ser feito, mas trazer isso para o nosso dia a dia, mudar, é onde a gente encontra a maior dificuldade. Mas definitivamente não tem como fugir de rotina, de disciplina e de produtividade para ser aprovado em concurso e principalmente para ser aprovado em concurso de alto nível em um período de tempo mais curto que a média dos candidatos. A boa notícia é que, ainda que hoje você não tenha essas características, não se considere uma pessoa disciplinada, produtiva, você pode desenvolver tudo isso. Bom, vamos começar falando então de rotina de estudos. Mas o que é uma rotina? Rotina é um hábito, é o hábito de fazer algo sempre do mesmo modo, mecanicamente, rotineiramente. Eu costumo fazer uma comparação, né, uma analogia para dizer e deixar claro o que é rotina. Eu faço essa analogia com escovar os dentes. Escovar os dentes é uma rotina, é algo que faz parte da sua rotina. Se eu perguntar a você como você escovou os dentes hoje pela manhã, você pegou primeiro a pasta ou a escova? Você deixou a torneira aberta enquanto escovava os dentes? Provavelmente você não vai lembrar de cada passo, pois escovar os dentes é algo que você já faz de forma mecânica, pensando em outras coisas. Vai no automático, é uma rotina na sua vida. Para os estudos, é muito importante você tornar essa atividade de estudar todos os dias algo mecânico, rotineiro. E por que eu digo isso? Porque, embora estudar seja algo que a gente tenha feito a vida toda, né? Na escola, na faculdade, enfim. Embora todo esse histórico que todos nós temos, estudar para concurso não é algo que você vai fazer com espontaneidade. Naturalmente, né? Naturalmente você acorda e diz: eu nem tinha planejado, mas agora eu vou sentar aqui e vou estudar
por 4 horas seguidas, né? Nem estava nos meus planos, mas agora eu vou pegar 4 horas do meu dia e vou ficar sentado estudando matérias que eu nunca vi e nunca nem pensei em estudar, nunca nem me interessei. Não, isso não acontece naturalmente. A rotina é importante porque se você precisar todos os dias pensar a que horas eu vou estudar hoje, como eu vou encaixar essas horas de estudo no meu dia, se estudar for algo que todo dia exija esse esforço, você vai falhar. Você vai falhar na maioria dos dias. Por isso que o estudo para concurso, ele precisa entrar na sua rotina, ele precisa ser parte da sua rotina. Você precisa chegar no nível que isso seja algo mecânico, algo que você não pense, como escovar os dentes, como dirigir o carro todo dia no mesmo trajeto. Quando você percebe, você já está ali sentado e estudando porque é isso que tem que ser feito, porque você faz isso todos os dias, porque é isso que você se propôs, se comprometeu. Você não pondera mais, vou estudar, não vou estudar, que horas vou estudar. Isso é rotina. Ok, então, uma vez que eu decidi ser aprovado em um concurso, estudar todos os dias faz parte da minha rotina. E eu faço isso todos os dias, sem ponderar, sem questionar. Já tenho horário, já tenho local, já tenho material, já tenho tudo definido. Parece simples, relativamente simples, mas então por que é tão difícil na prática a gente ter essa rotina e manter? Porque é comum a gente mesmo tornar isso difícil. Por exemplo, eu trabalho fora, tenho filhos, tenho uma série de compromissos e decido estudar para concurso. Analiso a minha rotina atual e defino que vou encaixar as horas de estudo à noite, depois que as crianças dormirem. É óbvio que não vai dar certo. A probabilidade é que à noite, depois de um dia cheio de compromissos, eu vá falhar quase todos os dias, justamente porque eu mesma já defini uma rotina que está fadada ao fracasso. Você precisa de uma rotina que seja factível, que seja possível para você. Você deve observar, na hora de planejar a sua rotina de estudos, que ela tenha a menor chance de falha possível. Esteja sujeita à menor chance de falha. Eu sempre sugiro aos meus alunos estudar pelo menos uma parte da sua carga horária antes de todas as demais atividades do dia. De manhã, cedinho. Por exemplo, se você planejou estudar 4 horas por dia, todos os dias, tente fazer pelo menos 2 horas no início da manhã. Por quê? Porque se você deixar para o final do dia, você estará dando a chance de todos os acontecimentos e imprevistos do seu dia atrapalharem o seu estudo. Você fica cansado, você tem um dia muito estressante no trabalho, alguém liga pedindo um favor e você para atender. Enfim, tudo que você imaginar que possa acontecer no seu dia pode atrapalhar os seus estudos. Agora, se você colocou como prioridade da sua vida ser aprovado em um concurso público, você não pode permitir que isso aconteça. Prioridade é aquilo que a gente faz primeiro, que a gente prioriza. E se você, no começo do dia, antes de fazer qualquer outra coisa, estuda algumas horas, pronto, a sua prioridade está cumprida. E nada mais, nem o pior e o mais estressante dos dias vai mudar isso. Então, defina esse horário de estudos na sua rotina em um momento que seja a prova de erros e torne isso algo mecânico, que você faz todos os dias porque precisa ser feito. Ok, então vamos falar de disciplina. Disciplina nada mais é do que obedecer a uma regra. Seja uma regra de um superior, seja a regra que está numa lei, seja a regra de estudar todos os dias X horas que você vai definir na sua rotina. E você tem disciplina para obedecer regras, todos nós temos. Mas então, por que é tão difícil nós termos disciplina para cumprir algo quando a gente não tem essa regra externa? Não é um superior, uma norma, uma lei. É uma regra própria, a regra que você definiu para si mesmo, estudar todos os dias.
Para isso, para tornar isso menos difícil, as nossas próprias regras menos difíceis, é necessário trabalhar a sua disciplina. E para isso, comece com pequenas regras. Comece com coisas que são possíveis para você realizar. Por mais que a sua meta, por exemplo, seja estudar 35, 40 horas por semana, comece comprometendo-se a estudar todos os dias, ainda que uma carga horária inicial menor. Cumpra essa meta menor, ganhe autoconfiança com isso, desenvolva a sua disciplina e vá aumentando a meta. A questão justamente é que nós mesmos criamos regras e metas que estão muito distantes daquilo que somos hoje. Então, vamos crescer aos poucos, começar com metas factíveis, metas menores e aos poucos ir crescendo essas metas. Mas é fundamental você criar essa responsabilidade, esse compromisso com você mesmo, com o seu futuro. Quando você cria e cumpre pequenas metas, você ganha autoconfiança. Você vê que é capaz de ser disciplinado. E isso é muito importante para que você possa partir para as metas maiores, a carga horária maior, intensificar o ritmo, para você realizar coisas maiores. Ok. Rotina, disciplina para cumprir a rotina de estudos e a produtividade. O que vem a ser produtividade e como ela se encaixa na nossa preparação para concurso? O significado de produtividade está relacionado com a quantidade e com a qualidade de tarefas produzidas em um período de tempo e os recursos que foram utilizados. Ou seja, o conceito de produtividade está ligado diretamente com alta performance, né, e a eficiência na entrega de resultados. E isso tem tudo a ver com o que eu estou propondo aqui a você. Seja aprovado nos melhores concursos do país, em um dos melhores concursos do país, em um período mais curto que a média das pessoas, ainda que você esteja começando do zero. Ou seja, o que eu estou propondo é que você consiga fazer, em um período de tempo relativamente mais curto, aquilo que muitas pessoas levam mais tempo para fazer, mais tempo para realizar. Para isso, você precisa ser produtivo. Produtivo não apenas em quantidade, mas também em qualidade, em resultados. Porque eu posso ter muitas horas de estudo. Muitas pessoas vão se dedicar integralmente. Mas se não tiver qualidade, não terão resultado. Não chegarão na aprovação. E como eu aumento a minha produtividade? Como conseguir fazer mais, fazer melhor, com mais qualidade em um período de tempo menor? Você precisa, antes de mais nada, combater os inimigos da produtividade. E quem são esses inimigos, né? Bom, podemos citar falta de rotina. Quando você tem uma rotina, você reduz muito a chance das interferências, dos imprevistos e de não cumprir as suas metas. Então, estabeleça uma rotina de estudos. Outro fator, outro inimigo aí é não ter prioridade. Dizer sim para tudo. Defina as suas prioridades. Bom, se você passa 24 horas do seu dia e não consegue tempo para estudar, a aprovação no concurso não é a sua prioridade. E ninguém tem 10 prioridades. Quem prioriza tudo não prioriza nada. Defina quais são as suas prioridades. Outro inimigo, falta de concentração. Crie períodos de superfoco, períodos em que você afasta todas as interferências e se concentra em uma única coisa: estudar. Sem internet, sem terceiros, sem celular. Nos estudos, o controle de horas líquidas é muito importante porque as horas líquidas são justamente isso: horas de superfoco. Hora que você para todo o resto e concentra-se apenas nos estudos. Bom, dito tudo isso, podemos começar a falar no seu planejamento de estudos propriamente ditos. Afinal, no final desses nossos 3 encontros, nas nossas 3 aulas, você vai receber um cronograma completo e gratuito de preparação para o concurso da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais. Mas para você entender o planejamento de estudos que eu fiz para você, você precisa conhecer a prova fiscal, as matérias cobradas, os assuntos cobrados em cada matéria, item por item que você precisa aprender
e as questões que você precisa ser capaz de resolver para ficar com uma das vagas de auditor fiscal da Cefaz-MG. E o material da nossa primeira aula, que eu já enviei no grupo do WhatsApp, tem todas essas informações. É um dossiê completo acerca do concurso para auditor fiscal da Cefaz Minas Gerais. O primeiro passo do planejamento é justamente estudar esse dossiê e conhecer o seu concurso, entender a cobrança que você vai encarar aí na prova para auditor fiscal da Cefaz-MG. Então, vamos lá. Próximos passos que você precisa executar aqui. Baixar o dossiê do concurso, né? Ler esse material completo. Eu já filtrei e coloquei ali nesse PDF tudo o que você precisa saber. Segundo passo. No próprio dossiê, eu coloquei um guia para você organizar a sua rotina. Sim, ninguém faz o trabalho duro que precisaremos fazer aqui, sem organizar a rotina e se preparar para estudar. Terceiro passo, participar da live de hoje à noite. Nestes 3 dias, né, ontem já tivemos live, mas nesses 3 dias teremos uma aula disponível aqui durante o dia e uma live à noite no meu Instagram e no meu canal do YouTube. Você precisa acompanhar os 2 encontros, ok? Na live de hoje à noite, eu vou começar a passar o roteiro de estudos para você. Eu prometi que ao final das nossas aulas você sairá com um passo a passo sobre o que fazer até o dia da sua prova. Hoje à noite, começamos a trabalhar nisso e começamos logo falando daquelas que certamente estarão entre as matérias com maior peso na sua prova, determinantes para o seu resultado, para a sua aprovação. Vamos falar na live de hoje de direito tributário e de legislação tributária, já focando aí na nossa banca Fundação Getúlio Vargas. Então, 20 horas, não falte. O link da live será enviado no grupo do WhatsApp. E mais uma coisa muito importante, não fique com dúvidas. Eu quero ouvir você e poder esclarecer todas as suas dúvidas. Então, se você ficou com alguma dúvida, se quer fazer algum questionamento ou simplesmente para dizer o que achou dessa nossa primeira aula, clica aqui embaixo e deixe o seu comentário. Eu farei o possível para responder cada um deles, certo? E também me siga nas redes sociais, no Instagram, @Vandinara, YouTube, Vandinara Lopes. Lá a gente também pode conversar. Na nossa próxima aula, amanhã pela manhã, que você não pode perder, eu vou ensinar e entregar a você o ciclo de estudos para o concurso da Cefaz-MG. Estudo da teoria, resolução de questões, revisões, aprofundamento de pontos fracos. Isso tudo já focando na sua banca, na banca do concurso, a Fundação Getúlio Vargas. Certo? Até a próxima aula, até a nossa live de hoje à noite, até a aprovação.